Congregação Unitarista em Ferraz de Vasconcelos. Estaremos iniciando hoje o primeiro de uma série de estudos, este falando sobre o uso da barba. Esse estudo foi elaborado a partir de um estudo feito pelo Talmidim Robson Pellegrino. Esperamos que entendam e que peguem suas Bíblias para que possam estar acompanhando conosco a leitura dos textos que iremos estar lendo. Que o Espírito de Elohim e Yahvé possa estar sobre ti para que você possa realmente entender. Façamos uma breve oração. Poderoso e maravilhoso Elohim e Yahvé, pedimos a ti, Pai, que nos dê o entendimento e a compreensão do que agora estaremos estudando, e fazemos isso, pedimos isso, em nome do nosso Mestre e Senhor Yeshua. Amém. Shalom Aleichem. Eu sou o presbítero Sérgio, da Congregação Unitarista em Ferraz de Vasconcelos, e estou aqui para cumprir uma coisa que eu disse no vídeo anterior, que estaríamos gravando vários vídeos com vários estudos sobre vários assuntos, e então estamos aqui hoje para falar sobre a barba. Será que a barba é uma lei de Yahvé que deve ser obedecida por aqueles que servem a Yeshua? Essa é uma questão interessante, porque mesmo aqueles que dizem que guardam as leis de Deus, eles são contrários ao uso da barba. E eu não entendo por quê, porque esse também é uma lei da Torá. Assim como nós guardamos o sábado, porque nós sabemos que o sábado é para todos os homens, ele desde a criação, o sexto dia foi criado, foi dito que o sábado seria o feriado, seria o dia de descanso, o dia que Yahvé descansou da criação. Sabemos também que devemos abster das carnes imundas. Por quê? Porque no dilúvio, quando Noé ia colocar os animais dentro da arca, Yahvé disse a ele: coloque 7 casais de animais limpos e apenas um casal de animais impuros, sujos, Então, e cumprimos outras leis também, Isso não vem ao caso agora, mas que estão na Torá. Então, por que não a lei da barba? Nós vamos fazer um estudo muito rápido sobre isso e vamos ler alguns textos para exemplificar isso e para mostrar que realmente o uso da barba é para o discípulo de Yeshua. Vamos abrir primeiramente em Levítico, no capítulo 19, no versículo 27, onde lemos o seguinte. Capítulo Levítico 19, capítulo 19, versículo 27. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Então veja, cortar o cabelo para arredondar a cabeça é raspá-lo ou fazer aqueles buraquinhos que nós vamos ver daqui a pouco. Não raspar as extremidades da barba não significa não cortá-la. Significa, se a barba nasce aqui, se nasce muito lá no pescoço, coisas assim, não cortá-la, não fazer que nem os pagãos que usam aquela barbinha desenhada, bem feitinha. Não, é deixá-la crescer naturalmente. Vamos ler agora, ainda no livro de Levíticos, o capítulo 21, o versículo 5, que nos diz a prova disso que eu estou falando. Não farão calva na sua cabeça. Calva é aquilo, é raspar, ou aquela aureolinha, aquele buraquinho que usam alguns padres. Então diz, não farão calva na sua cabeça e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Veja, não raparão. Como é que você vai raspar o comprimento? Não tem como, é cortar o comprimento. Percebe? Então é raspar
aqui eu não gosto porque está muito aqui eu não gosto. Não, tem que deixar ela crescer da forma que ela é naturalmente. E ainda tem mais uma coisa aqui que não tem no assunto, mas que eu vou citar. Diz, nem darão golpes na sua carne, ou seja, não farão tatuagem, mas isso é outro assunto. Vamos ao próximo texto, que é em 2 de Samuel, no capítulo 10, versículo 4. 2 Samuel 10, 4, que nos diz assim: Então tomou Hanum os servos de Davi, e lhes aspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Observem, cortou metade, da barba deles. A barba para o discípulo de Yahvé é um símbolo de santidade. Cortar a barba de um discípulo é uma vergonha muito grande. Então ele cortou a metade da barba desses homens israelitas e as vestes, deixando até as nádegas aparentes, e os mandou embora. Quer dizer, uma afronta muito grande mesmo. Tanto que depois eles mataram todos esses hereges que fizeram isso com eles. Vamos para mais um versículo. Este agora, também em 2 Samuel, agora o versículo 10, o capítulo mesmo, o versículo 5, que diz assim: Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Observe, eles estavam tão envergonhados, e Davi disse: Deixa eles lá, e que eles retornem quando a barba estiver crescida novamente. Porque é uma vergonha para um servo de Yahvé cortar a barba, percebe? Vamos agora ver o que aconteceu com o imperador, o que Yahvé fez com ele, porque ele foi contrário ao povo de Israel, o povo de Deus. Veja o que ele faz. Vamos ler Isaías no capítulo 7, o versículo 20. Em Isaías capítulo 7, o versículo 20, nós lemos o seguinte: Naquele mesmo dia, rapará o Senhor com uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba totalmente tirará. Então, percebem? Esse rei era pagão, então ele era indigno de usar a barba. E Yahvé mandou raspar a barba dele com uma navalha. Percebe a palavra raspar de novo e não cortar? Raspar, tirar, não é diminuir, arrumar. Vamos ler ainda em Isaías no capítulo 15, agora o versículo 2, capítulo 15, versículo 2, que diz assim: Vai subindo a Baijite e a Dibon, aos lugares altos, para chorar, por Nebo e por Medeba. Clamará Moabe, todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será raspada. Observa, aqui ele está falando de israelitas, então seria em que sentido? Porque pedia para raspar a barba e o cabelo como uma ação demonstrativa de desgosto ou desobediência. Percebe por que era tão vergonhoso estar com a barba raspada? Nós temos que entender o seguinte, por exemplo, os pagãos hoje usam barba, não de hoje, já teve várias modas com barba, mas eles usam a barba com desenho, toda bonitinha, tal, feitinha. Isso não significa você estar cumprindo a lei, a lei da Torá de Yahvé, porque ele deixa muito claro qual a sua posição e quais são os motivos em relação ao homem de deixar a barba crescer. Nós temos que lembrar que essas escrituras como um todo, elas diferenciam e pedem que essa diferença seja acentuada, seja muito bem vista e seja muito bem feita, ou seja praticada, que é a diferença entre o homem e a mulher. Nós sabemos disso no modo de vestir e outras coisas. Então eu pergunto, será mera coincidência que a mulher não possui pelos na face, barba? Percebe? Sabe, alguns poderão me dizer que isso é coisa de judeu. E que
nós, apesar de convertidos e enxertados a uma oliveira, somos gentios. Não é verdade? Alguém pode dizer isso, que isso é coisa de judaizante. Mas eu faço uma pergunta a essas pessoas: quem é o nosso exemplo maior? Quem a palavra diz que é o nosso exemplo? A quem nós devemos fazer igual? A quem nós devemos seguir e a quem nós devemos imitar? Eu sei que esses irão me responder que esse é o Messias e Yeshua. Eu estou certo? Não é isso? Ele não é o nosso exemplo? Ele não é aquele que nós devemos seguir? Vamos ler algumas palavras proferidas pelo Messias no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Eu preciso explicar ou fica muito simples entender que Jesus cumpriu toda a lei e ele disse que até que o céu e a terra passassem, nenhum jota, nenhum tio seria retirado da lei, ou seja, seria totalmente cumprida. E nós sabemos que só vai existir novos céus e nova terra após o milênio, após o juízo final, quando Yahvé vier morar conosco, vier habitar na terra conosco, quando a terra estiver totalmente purificada, né? Renovada. E eu pergunto, se ele cumpria a lei como ele diz aqui, cumpriu toda a lei, e na lei diz para usar barba, e ele era judeu, ele não usava barba? Claro que sim, né, meus irmãos? Todos os apóstolos, todos os seguidores de Yeshua usavam barba. Aí eu pergunto, se nós temos que imitá-lo porque ele é o mestre, não temos que deixar a barba? Vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Yahvé, a homem perfeito à medida da estatura completa de Yeshua, o Messias. Como nós poderemos chegar a esse ponto, ou seja, a estatura completa do Messias, do Mestre, imitá-lo completamente em tudo, se dissermos que não precisamos de barba, meus irmãos? Pensem nisso. Eu espero que Yahvé, por intermédio do teu Santo Espírito, consiga fazer com que você entenda isso. Que Yahvé o abençoe e guarde. Shalom Aleichem.